Eu sou a Kathleen, eu sou lá da Igreja do Flamengo, já fui de Botafogo, fui para o Flamengo. E... Oi? Eu não sabia que tinha igreja no Flamengo. Tem. Ô, Rafa, meu microfone acho que está muito alto. Rafa, você consegue colocar o tema aqui na... Ou eu não pedi isso antes, né? Rua Paissandu 7, tem uma igreja lá, um espaço, acho que é menor que isso aqui, mas é uma igreja bem aconchegante também, se vocês quiserem visitar, fique à vontade. Bom, o seguinte, teve uma irmã aqui da igreja que ficou me mandando mensagem, e eu enrolei bastante para responder ela, porque eu não queria vir aqui pregar. Mas aí, em meio ao caos que tem acontecido, né, eu estive indo em alguns eventos, e foi nesses eventos que eu falei, tá bom, já entendi, Senhor, vou lá, que seja feita a tua vontade. Mas, para começar, o nosso tema de hoje é: quem te vê e enxerga Jesus? Essa pergunta vem como um confronto para a gente, muitas vezes, porque às vezes a gente está na igreja, mas está distante de Deus. Eu vou contar para vocês uma breve história que aconteceu comigo em 2023. Eu estava indo muito à igreja, e eu recomecei a minha vida cristã em 2023. Eu não estava afastada da igreja, mas eu estava afastada de Deus. Eu ia à igreja várias vezes, e eu não sentia a presença de Deus. Eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Mas eu estava lá, todo sábado, todo final de semana eu estava lá, domingo. Em 2023, eu estava fazendo o curso de líder de aventureiros, então era um motivo para eu estar muito na igreja, né? Porque os requisitos são muito para... pede muito que a gente esteja em vários eventos. E eu participava de tudo, mas eu não sentia, sabe, a presença de Deus. E eu comecei a achar que Deus ele tinha me abandonado. E é por isso que o nosso tema de hoje é: quem te vê, enxerga Jesus. Porque eu comecei a ver Jesus nas pessoas ao meu redor. Porque as pessoas que me falavam de Jesus, e eu comecei a ver como elas viviam aquilo que elas falavam. Aí, muitas vezes, as pessoas chegavam para mim e falavam: Kathleen, você precisa voltar, porque quem te conhece, as pessoas que realmente te conhecem, elas vão conhecer quando você está bem. E eu entendi ali que missão não é só a gente pregar, a gente vir aqui na frente, falar bonito, e sim a gente viver de uma forma que as pessoas enxerguem Jesus em nós. Por isso, eu vou convidar vocês para a gente ler Mateus 28, verso 18 e 20. Bem conhecido, acho que todos conhecem. Verso 18 a 20. Amém? Todos encontraram? Posso ler? Jesus, aproximando-lhe, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui, Jesus, ele não diz assim, se der tempo, se você arrumar um horário no seu dia, você vai lá e fala de Jesus para as pessoas. Não, ele disse, vai e prega o evangelho. Ele não deixa dúvida. Mas ele também diz, né? Toda autoridade me foi dada e eu estarei com vocês todos os dias.
Ou seja, você não vai estar sozinho. Ele garante a missão e nos acompanha nela. E fazer discípulo não é só dar estudo bíblico. É a gente viver de forma que as pessoas olhem para a gente e enxerguem o Deus que a gente fala. O Jesus de amor que a gente tanto prega. Porque às vezes a gente fala muito de Jesus, porque Deus é um Deus de amor, Deus faz milagres. Mas aí as nossas atitudes não batem com aquilo que a gente está falando. E aí as pessoas elas precisam conhecer esse Jesus. E quando elas olham para a gente, elas percebem que a gente tem algo diferente, porque as nossas atitudes são diferentes. E elas vão querer o quê? Conhecer o Deus que a gente também conhece. A gente vai dar uma passadinha, na Bíblia. Vamos fazer aí um jogo de bom de Bíblia. Meu microfone está funcionando? E agora eu vou chamar vocês para ler lá em Isaías. Porque às vezes a gente fica nessa, mas será mesmo que Jesus ele quer me usar? Isaías 6, verso 8. É um verso também bem conhecido. Se alguém se sentir à vontade em ler. Antes disso, Isaías, aqui no verso 5, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros. E os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, às vezes a gente se sente menos, para falar de Jesus a gente se sente imperfeito, mas está tudo bem. Deus ele não procura por pessoas perfeitas. Ele não busca pessoas capacitadas. Ele busca pessoas disponíveis. Isaías se colocou à disposição. Em Êxodo 4 também diz, lá, quando Moisés diz que nunca teve facilidade para falar em público. Depois vocês podem ver Êxodo 4, verso 10. E Deus fala para Moisés que não é ele mais quem vai falar, mas é Deus. A gente precisa se colocar à disposição e dizer sim para Deus. E quando a gente se coloca à disposição, tem uma oração que diz que é um pouco perigosa, que é quando você fala assim: Senhor, me usa como teu instrumento. Ele vai te usar. Só que às vezes ele vem para nos usar e a gente não quer ir. Foi o que aconteceu comigo, Estava aí negando o chamado de vir pregar aqui hoje. Em 2023, continuando a história, eu estava em Botafogo, estava terminando o meu curso de líder e estava passando por um momento bem delicado, e vocês vão entender por quê. Em 2023, eu perdi um primo, e era o ano que eu, estava muito dentro da igreja, estava muito perto de Jesus, então eu não entendia o porquê que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse, então eu questionava muito. Deus, poxa, mas por quê? E aquilo foi me afastando dele, porque eu questionava demais. E eu queria entender, por que você permitiu que isso acontecesse? Meu primo ia fazer 20 anos. E meu primo, eu estava voltando de um clubão, estava em Caxias. Vim para a igreja de Botafogo, para outra missão. E quando eu estava no caminho da igreja, eu recebi uma ligação dizendo que meu primo tinha se suicidado. E eu acho que a dor da morte, ela já é muito difícil da gente lidar, mas quando a gente perde alguém dessa forma, eu não sei explicar. Então, eu comecei a brigar com Deus, Poxa, eu faço tudo. Eu vivo na igreja, todo final de semana eu estou na igreja. Por que se permitiu que isso acontecesse? E eu estava longe da minha família, eu estava sozinha no Rio, a minha irmã, na época, não morava comigo. Isso foi um dos motivos que me levou para muito longe de Deus. E era aquilo, eu estava na igreja. Eu estava lá para cumprir requisitos, essa é a verdade, Eu estava terminando o meu curso de líder, então eu tinha que estar indo à igreja para cumprir os requisitos. Eu não sentia a presença de Deus, eu sentia Ele muito longe de mim, eu sentia um vazio e eu questionava muito. E aí teve um dia que eu estava conversando com um pastor que é meu amigo e eu falei: pastor, tem mais jeito, Deus me abandonou e eu não quero mais saber de igreja.
Aí o pastor falou assim, você sabe que quando as pessoas tomam intimidade, às vezes elas falam uma verdade na nossa cara, né? E o pastor falou assim, Kathleen, Deus não te abandonou, é você que se afastou dele. Volta para o primeiro amor. E aí eu comecei a ir para o Flamengo, né? Era um PG lá, e eu comecei lá, no Flamengo. Foi quando eu entrei lá como diretora jovem. Mesmo sem querer, porque eu estava machucada, eu não queria. Mas eu entendi que o meu chamado, ele começava ali. Até porque eu tinha vindo para o Rio e eu nem sabia o motivo que eu estava aqui. Porque eu cheguei em Botafogo, eu era só uma pessoa que sentava na cadeira, saía, a única coisa que eu ajudava era no clube de aventureiros. Então eu entendi que meu chamado, ele começava ali. E foi ali que eu comecei a voltar para Jesus. E aí a gente leu Isaías, né? Aonde foi ali que eu entendi também um pouco de Isaías, estudando sobre o curso de liderança, onde Isaías se coloca à disposição. E eu dei esse passo de obediência para que eu pudesse me reencontrar com Jesus. Então, às vezes, a gente pregar o evangelho não é só para as pessoas que estão lá fora. Às vezes, a pessoa está sentada do nosso lado e a gente nem sabe o que ela está passando. Acontecia muito isso comigo. E aí a gente fica nessa, será que... mas Jesus está me chamando, mas amanhã eu vou. A gente marca para o próximo mês para eu ir lá na sua igreja pregar. Mas Jesus, ele quer que a gente viva o evangelho hoje. Ele precisa voltar, e para que ele volte, a gente precisa falar dele. E às vezes a gente não vai conseguir falar com palavras, mas a gente pode falar com nossas atitudes. Às vezes a gente vai ser o único evangelho visível que alguém vai ver, que alguém vai ter em mãos. Às vezes a gente está, sei lá, quem estuda, às vezes você é o único cristão da sua sala, você é o único adventista, você é a única pessoa diferente. Então, a gente precisa mostrar que somos diferentes através das nossas atitudes. Isso aqui não estava no roteiro, mas na minha sala de aula, cara, é uma confusão. Sempre tem briga. Eu sou a única que estou fora. Sempre, graças a Deus, né? Mas, assim, não é porque eu quero estar fora, não. Porque o Espírito Santo me segura, porque lá o negócio é feio. Então, assim, as pessoas, elas conseguem ver. Cara, tem algo diferente ali. Ela não é uma pessoa normal. Eu sou normal, mas, assim, a gente... E não sou eu. É Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Ele, a gente age assim. E é naturalmente... Então, a gente aprende que pregar o evangelho é tratar bem as pessoas, mesmo que elas não tratem mal. E é difícil, não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. É ouvir com atenção. Às vezes, a gente está tão na correria do dia a dia, e você chega, sei lá, está entrando no elevador, é você segurar a porta do elevador para a pessoa entrar. Às vezes, a pessoa vem correndo, você vai, bate a porta, vai embora. É você dar um bom dia. Eu vou contar outra história para vocês. Ontem, lá embaixo, eu estava assistindo o jogo, né? Não sei se podia falar isso aqui, mas eu falei que estive no estádio, lá, Mané Garrincha, que ontem estava tendo jogo lá no estádio. E aí eu falei que foi muito bom estar lá nesse estádio. Por quê? Eu fui num evento lá, que foi o Maranata. Eu não sei se vocês ouviram falar. Mas foi um evento de jovens, foi um evento muito bom. E foi um evento... Isso foi em 2024, né? Foi em 2024. E lá foi mais um dos passos que eu senti que Deus estava me chamando, sabe? Que Ele me queria de volta, porque mesmo estando dentro da igreja, eu estava completamente afastada dEle. E aí, lá no Maranata, teve, eu acho que foi na noite de sexta ou foi sábado, não lembro direito. O pastor estava pregando normalmente, e aí o pastor falou assim, querido, você que está aqui agora, eu vou pedir para que você não grave o que vai acontecer aqui. Eu falei, pronto. O que vai rolar? Aí eles falaram assim, a gente vai cortar a transmissão, porque vai ter um batismo. Eu falei, tá, né? Eu nunca tinha visto falar na janela 10h40. E aí, na hora, eles cortaram a transmissão e apagaram tudo. O estádio ficou tudo escuro. E a gente só ouviu. Teve um batismo de uma pessoa, lá da janela 10h40,
que a gente não, se a gente vê ele corria o risco de morte. E é isso que me pega bastante, aquilo me pegou muito, porque eu pensei, cara, Kathleen, você mora no Brasil, você é livre para falar de Jesus, e o que você está fazendo? As pessoas, a gente que vai nesses eventos jovens, a gente vê muito disso, muitos testemunhos dos pastores que vêm de fora, que estão lá na janela das 40, as pessoas correm risco de vida. Se ela falar pelo menos um amém. E aqui a gente é livre para falar de Jesus. Por que a gente tem tanto medo? A gente precisa falar mais dele. Porque a gente não está sozinho, acho que eu já falei, né? A gente não está sozinho. Porque o Espírito Santo, ele está conosco. E a gente não precisa saber de tudo. Não precisa ter tudo pronto. Porque o Espírito Santo, ele vai conduzir. Eu estive recente no Atos e eu estou contando histórias aqui para vocês entenderem como foi que eu realmente voltei para Cristo. E eu estava no Atos, esse ano eu passei assim, por alguns momentos delicados dentro da igreja. E eu estava meio me afastando, a minha irmã tinha acabado de batizar e eu estava entendendo que o inimigo estava jogando contra mim. Porque assim, eu tenho que ser um exemplo para minha irmã. Eu estou na igreja, já vai fazer 5 anos, a minha irmã chegou agora, então eu preciso ser um exemplo. Já precisava antes. Eu quase nunca falei para minha irmã assim, vamos lá na igreja, porque ela precisava ver as minhas atitudes dentro de casa, a forma que eu vivo. Então eu sempre orei a Deus também para que eu pudesse mostrar a Ele o meu jeito de viver. E eu estava lá no Atos e eu falei assim, nesses momentos, né, de angústias, de decepções dentro da igreja, e eu falei assim, Deus, cara, eu te amo muito, mas eu não quero mais falar de ti. Nesse momento, a irmã estava sendo ignorada no WhatsApp, porque eu falei assim, eu não quero. Mas assim, se for para eu continuar, bem que você podia falar comigo, né? Aí, eu estava lá tinha uma fogueirinha, aí estava um pessoal lá orando, aí eu fui lá, sentamos lá com a minha amiga, a gente orou e tal. E aí, depois que a gente terminou de orar, tinha uma tenda de oração linda, perto da fogueira. Assim, não tão perto. Eu saí andando para a tenda, não estava nos meus planos, eu saí andando para a tenda e eu entrei dentro da tenda, aquela musicazinha de fundo, e eu não tinha ido lá. E eu comecei a olhar dentro da tenda, tinha um espaço para a gente fazer pedido, fazer cartas para Deus. E eu escrevi, né, uma carta para Deus e eu falei assim, Deus, fala comigo. Eu quero continuar, mas assim, eu preciso que você fale comigo. Em nenhum momento eu senti que Deus estava falando comigo ali. Eu saí de dentro da tenda, pior do que eu entrei, né, porque eu fui lá atrás de uma resposta e eu não senti que Deus estava falando comigo. Mas Deus, ele é assim mesmo. Às vezes ele demora um pouquinho para nos responder. E aí, quando eu saí da tenda, ele estava dando uma carteirinha, eu ia até trazer, mas acho que não está dentro da minha Bíblia. Mas era uma carteirinha simbólica. E aí tinha um nome, a gente colocava lá a nossa digital. E na saída, eu estava com a carteirinha na mão e o celular, e eu acabei deixando a carteirinha cair. E quando eu fui pegar a carteirinha, eu encontrei um papelzinho verde que era de um grupo de jovens lá que estava distribuindo. E lá estava escrito assim, eu estou contigo, confia. Naquele momento, a Kathleen desabou. E aí estava tendo passagem de som, começa a tocar uma música do Sérgio Saaz, uma música que eu gosto muito. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo. E eu acho que eu nunca chorei tanto na presença de Deus, eu nunca senti Jesus tão perto de mim como eu senti naquele momento. E essa é a consequência de quando a gente faz a vontade de Deus. Lá em Mateus 25 e 21, ele... Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Eu desmarquei. Vinte e cinco.
o verso 21 diz assim: o Senhor disse, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito, e colocarei... Peraí, deixa eu voltar. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venho participar da alegria do Senhor. E essa é a maior recompensa de servir a Jesus. Não é a gente esperar que, terminei de pregar, as pessoas venham me elogiar, porque eu não estou aqui para falar, eu não mereço mérito nenhum. A maior recompensa é ser reconhecido por Jesus. Não é a gente buscar título, não é seguidor, não é, nada é por nós, tudo é por Ele. E é saber que a nossa vida, ela pode ser resposta de oração para alguém voltar para Jesus. Então a gente precisa viver dessa forma, para que as pessoas olhem para nós e, cara, eu me inspiro em você. Você é uma pessoa transparente. Eu consigo ver Jesus em você. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, você é uma inspiração. E eu penso, nossa, mas logo eu, né? Entre tantas outras pessoas aí no mundo. Mas eu lembro, não é sobre mim. É sobre Ele. E todos os dias, antes de eu sair, eu trabalho na rua. Então, antes de eu sair, eu oro, Deus, eu quero falar de Ti hoje para as pessoas. Eu não sei como. Eu sou muito boa em falar. Eu consigo falar facilmente. Fazer muitas amizades. Mas nem todo dia a gente está para falar, né? Mas eu quero falar de Jesus todos os dias, porque o amor dele me alcançou. E às vezes eu falo, Jesus, hoje eu vou sair, vou trabalhar, mas faça que os porteiros eles te vejam em mim. Que seja através de um toque de mão, que é uma dificuldade para mim, eu não sou muito fã de toque físico, então já é uma forma de demonstrar que o amor de Jesus vive em mim. Que seja, sei lá, um bom dia. E eu sei que eu faço a diferença, porque as pessoas elas falam isso. Então, mas assim, nada é por mim. Tudo é por Ele. E o Evangelho é isso, não é só o que a gente prega, mas é o que a gente vive quando ninguém está olhando. Quando a gente está na fila do supermercado, mas não tem nenhum irmão adventista por perto. Mas ali você está testemunhando o Deus vivo que você conhece. Até porque a gente não entra na igreja só para pregar o Evangelho enquanto a gente está na igreja. Ou, enquanto o pastor está vendo. Tipo assim, a minha família. Quando eu vou para lá, eles falam assim, mas você pode comer carne, né? O pastor não está vendo. Mas não é o pastor. É Jesus. Ele é o nosso pastor maior. E se as pessoas ao nosso redor não enxergam Jesus, está faltando amor, está faltando encontro. E a gente precisa buscar isso. E se você sente que Kathleen, ainda não consigo. Sabe, eu não consigo mostrar esse Deus que eu sirvo. Ore. Ore que Deus, ele atende. Ele atende as orações, principalmente quando é para pregar o Evangelho. A gente sabe que Deus ele não precisa da gente, né, para pregar o Evangelho. Ele poderia, de repente, aqui pregar para todo mundo e voltar logo. Eu estava essa semana aqui mesmo e o pastor falou que, às vezes, Jesus não voltou ainda porque talvez a gente precise de salvação. Mas quando você orar para Deus te usar para que você fale dele por aí, através de palavras, com as suas atitudes, no seu jeito de viver, e quando ele te responder, esteja disposto, assim como Isaías, diga, eis-me aqui, Senhor. E hoje Deus, ele faz uma mesma pergunta. Assim como ele perguntou para Isaías, a quem enviarei? E eu quero te perguntar, quem te vê? Enxerga Jesus hoje? Se a resposta for mais ou menos, tá tudo bem.
Porque todo dia a gente pode recomeçar. Todo dia a gente pode ter um reencontro com Jesus. E recomeçar a dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa. Usa a minha vida, usa minhas dores, usa o meu jeito, mas me usa. A gente precisa estar à disposição quando Ele vier nos usar. É tipo você olhar para o violão aqui, ele toca um som lindo, mas ele aqui, sem ninguém para tocar, ele é vazio, ele não tem nada. Eu tenho um violão em casa, né? Eu não toco, eu só faço barulho para incomodar os vizinhos. E quando ele está lá na parede, ele não tem graça. Mas quando eu pego para tocar nele, eu fico mais feliz. E assim é a nossa vida com Cristo. Se você é um instrumento e se você não se permitir ser usado por Deus, você vai ser apenas um instrumento jogado num canto. Mas que a gente possa se permitir ser usado. Porque esse negócio de, eu ia à igreja, mas eu não sentia a presença de Deus. Eu não me permitia. Pelo contrário, eu estava fazendo o quê? Eu estava brigando com Deus. Então, para que quando Jesus ele vier para nos usar, que a gente se permita ser usado por Ele. Sabe, às vezes a gente passa muitas coisas no nosso dia a dia e a gente nem percebe que Deus ele está ali para que a gente seja usado por Ele. Às vezes a gente pede assim, Deus, queria falar de Ti hoje. Aí chega uma pessoa ali que precisa ouvir alguma coisa e a gente ignora. Mas lembre-se daquela oração que você fez antes de sair de casa, que você queria falar de Deus para as pessoas. É sempre muito importante a gente lembrar daquilo que a gente pede a Deus. E sempre que vocês forem orar por algo, seja específico, porque Deus gosta que a gente especifique as coisas. Então, quando você for pedir para Deus, Senhor, me usa desse jeito, Ele vai te usar. Então, quando você especifica as coisas, você vai entender que é Ele que está ali te usando. E a gente não está sozinho, porque Jesus está conosco até a consumação dos séculos.